Olá, aqui é Evandro Ferreira. Sou cristão e psicólogo clínico. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre contigo. Vou falar hoje sobre ansiedade. A origem da palavra ansiedade vem do latim angere, que significa apertar, sufocar. Está ligado à função de respirar. Na antiguidade foram registrados na Grécia clássica os primeiros sinais de ansiedade, relacionando aos sintomas corporais. Na Idade Média, qualquer comportamento fora do normal era compreendido como resultado de pecado ou possessão demoníaca, e a solução era a morte ou o exílio. No final do século XIX, Freud considerou a ansiedade como um sinal de alerta a uma ameaça, e a fobia teve o seu destaque. A ansiedade normal tem sua raiz no medo e desempenha um importante papel na sobrevivência. Quando uma pessoa se vê perante uma situação perigosa, a ansiedade desencadeia uma resposta de luta ou de fuga. Funciona assim: toda vez que você fica ansioso, seu organismo libera um hormônio chamado cortisol. Este é um hormônio importante que tem um papel de nos proteger. Quando estamos ansiosos, o cérebro entende que estamos sob ameaça. Ele aumenta o cortisol, que aumenta a glicose sanguínea, que é uma fonte de energia para o organismo. O estresse, a ansiedade, muitas vezes dificultam o controle glicêmico por conta dos hormônios como o cortisol e a adrenalina. Os transtornos de ansiedade incluem quadros como o transtorno de pânico, a fobia específica, a fobia social, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade é um estado emocional de apreensão, preocupação, inquietação, uma expectativa de que algo ruim aconteça. A ansiedade é uma emoção difusa, espalhada, prolixa, ampliada, voltada para o futuro. Ocorre uma percepção de medo em enfrentar uma determinada situação. O pensamento e o sentimento de não estar preparado. O medo significa sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. O medo faz parte da existência humana. Não é necessário eliminá-lo completamente, mas saber conviver com ele, dominando-o. O medo pode ser posicionado à frente do ser humano e freá-lo, ou atrás e impulsioná-lo. O medo é um instrumento, é um sinal de alerta de que seja redobrada a atenção. Não é um sinal vermelho de pare, mas sim um sinal amarelo para que você fique alerta, atento. O que é o pânico? O que paralisa é o medo de ter medo, que é chamado pânico. A origem da palavra pânico é proveniente do grego panikon, que tem como significado susto ou pavor repetitivo. Na mitologia grega havia um deus das florestas chamado Pan, provocava com o seu aparecimento horror nos camponeses. Na natureza, onde não existe medo, é preciso aprender a conviver com o medo. O transtorno de ansiedade afeta o aspecto emocional e físico. Veja alguns sinais e sintomas: alteração do sono, provocando a insônia, a irritabilidade, o nervosismo, a inquietação, a fadiga, a dificuldade de concentração, tensão muscular com dor nas costas, nos ombros e nuca, dor de cabeça, sensação de falta de ar, taquicardia, coração acelerado, dor no peito, formigamento causado por problemas na circulação sanguínea, suor excessivo, nó na garganta e boca seca, tontura, náusea, dor de barriga ou diarreia, desconforto abdominal, sensação de engasgo, esse nervosismo, esse medo constante, enxergando perigo em tudo, tremores, pensamento obsessivo, perfeccionismo,
levando à obesidade, agitação dos braços e pernas, mãos e pés frios ou suados. Uma história: o martelo e o pensamento. Um dia resolvi que teria que pendurar um quadro. O prego eu já tinha, faltava o martelo. O vizinho possuía um e eu resolvi ir até lá pedi-lo emprestado. Mas ficou uma dúvida: e se o vizinho não quiser me emprestar o martelo? Ontem ele me cumprimentou meio secamente. Talvez estivesse com pressa, mas isso devia ser só uma desculpa. Ele deve ter alguma coisa contra mim. Mas por quê? Eu não fiz nada. Ele deve estar imaginando coisas. Se alguém quisesse emprestar alguma ferramenta minha, eu emprestaria imediatamente. Por que ele não quer me emprestar o martelo? Como é que alguém pode recusar um simples favor desses a um semelhante? Gente dessa laia só complica a nossa vida. Na certa, ele imagina que eu dependo dele só porque ele tem um martelo. Mas agora chega. Corri até o apartamento do vizinho, toquei a campainha, o vizinho abriu a porta. Mas antes que pudesse dizer bom dia, gritei: pode ficar com seu martelo, seu imbecil. Isso é o que ocorre no famoso diálogo interno. Perguntamos, imaginamos respostas e reagimos ao que pensamos. A nossa cultura é uma fábrica de ansiedade. Inclusive, existe uma valorização do estresse como se fosse sinônimo de eficiência, mas na verdade causa ansiedade. Dê o melhor de si em cada coisa que se propôs a fazer, mas com tranquilidade. Como lidar com a ansiedade? Reconheça que está sofrendo com ansiedade e que precisa tomar uma atitude para cuidar da sua saúde. Como está cuidando da sua saúde física, alimentação e atividade física? Quais atitudes em relação à saúde mental e emocional você tomou? Faça terapia. Procure um psicoterapeuta, um psicólogo, um médico psiquiatra, um profissional da área de saúde, que no primeiro contato você perceba que ele merece a sua confiança. Busque profissionais indicados por alguém que você conhece. Existem medicamentos que auxiliam no tratamento e, em conjunto com a psicoterapia, alcançam melhores resultados e mais eficazes. Como está a sua saúde espiritual? Como está seu relacionamento com Deus? Procure aconselhamentos e cuidado pastoral, crescimento e aprofundamento espiritual. Exercite a sua fé diariamente, com a leitura da palavra de Deus e servindo a Deus através da sua igreja. Participe dos cursos, palestras, seminários e congressos. Faça uma pausa digital diária. Não veja ou ouça notícias por um tempo. Desligue aparelhos eletrônicos e volte a sua atenção para as pessoas com que se relaciona, amigos, colegas, família e até seus animais de estimação. Volte a sua atenção para a natureza. Olhe o céu, as nuvens, o clima, a brisa, as cores, enfim, perceba o seu redor com atenção. Relaxe e comece com 5 minutos por dia. Em casa, no trabalho, encontre um lugar tranquilo onde você pode ficar sozinho. Feche os olhos, inspire profundamente pelo nariz e expire com calma e lentamente. Repita esse exercício umas 5 vezes. Abra os olhos e abra os braços e faça um pequeno alongamento. E depois volte à sua rotina bem mais relaxado e bem disposto. Atenção aos gatilhos emocionais. Muitas vezes é preciso refletir. Eu realmente estou em perigo ou apenas acho que estou? O que desperta a minha ansiedade? Utilize as características positivas que você possui para construir um mundo melhor. Use a sua sensibilidade, a sua criatividade e a sua atenção. Você não é o seu sintoma de ansiedade. Você é uma pessoa, um ser humano que está passando por um momento de ansiedade e tem potencial de saúde em desenvolvimento. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Prevenir é melhor que remediar.
Então, cuide-se.